Olá, tudo bem? Opa, bom te ver. Ainda bem que você retornou para o curso, o melhor curso que nós teremos, que é o curso Replay. E aqui é o professor Juscelino Aquino, de literatura, voltando para o nosso curso onde tínhamos parado. No nosso último encontro, nós trabalhamos uma estética, a que mais durou no Brasil, a primeira escola literária aqui no Brasil, o Barroco. Vimos o Barroco como uma escola literária sinuosa, torta, um reflexo de seu tempo, um reflexo da Contra-Reforma, um reflexo de um período da era colonial. Nós teremos então hoje, na aula de hoje, a continuação do conteúdo pretérito. Nós chegaremos ao século XVIII e daremos continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós estudaremos uma escola chamada Arcadismo. Isso mesmo, Arcadismo. Tem um outro nome. O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo. Ou seja, o arcadismo é uma retomada de valores do classicismo lá do século XVI. Vamos falar do arcadismo aqui no Brasil e o outro nome que ele recebe é justamente porque ele é uma retomada desses valores do classicismo. Uma escola que no passado, anterior do século XVI, por exemplo, pautado pela racionalidade, pelo equilíbrio, pela harmonia. Nós vamos ver uma escola aqui influenciada por ideias pagãs. Me acompanha que o intervalo de tempo em que nós temos para trabalhar o arcadismo é justamente esse. Professor, que data é essa? 1768. E que outra data é essa? 1836. Dentro desse intervalo de tempo, nós teremos isso que a gente vai chamar de arcadismo numa outra região do país, o eixo sociocultural, né? Vai se deslocar da região Nordeste para a região Sudeste. Nós vamos ter principalmente esse arcadismo em Minas Gerais. E essa data de 1768 é justamente o ano da publicação do primeiro trabalho, que é chamado de Obras Poéticas, de um autor, doutor inconfidente, Cláudio Manuel da Costa. A outra data é quando vai surgir o romantismo. Então, dentro desse intervalo de tempo, nós trabalharemos o que a gente vai chamar de arcadismo no Brasil. Tem aqui um fragmento, um famoso fragmento de Cláudio Manuel da Costa. Sou pastor, não te nego, os meus montados são esses que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Dentro desse fragmento nós temos um pouco do espírito Arcade aqui no Brasil. Em oposição à escola anterior, que era o negro, o escuro, o absurdo, o violento, o bizarro, nós teremos uma estética que vai fazer uma outra defesa, a da felicidade, da claridade, do dia ensolarado, das tardes de fazenda. Uma escola muito mais suave. Enquanto a escola do Barroco era marcada pelo conflito, pela angústia, pelo conflito interno dos nossos personagens, aqui vai ser a felicidade, a tranquilidade, o equilíbrio. Perceba, sou pastor, não te nego, eu sou uma pessoa humilde, sem posses. Os meus montados são esses, que aí vês. Sou de poucas posses, de pouco recurso. Ao trazer entre a relva florescente, entre o verde da natureza, a doce companhia dos meus gados, a defesa aqui de um ideário pastoril, né, em tranquilidade e harmonia. Vamos então, me acompanha aqui no arcadismo, fica ligado na aula. Dentro do contexto, precisamos entender que acontece um chamado surto racionalista. Isso aconteceu várias vezes na história da humanidade. No século XVI nós tivemos, por exemplo, o Renascimento. Nós tivemos um surto racionalista que se repete dentro do percurso da história, né? Isso vai acontecer, um outro surto, por exemplo, no final do século XIX, lá pela Segunda Revolução Industrial. Nós teremos agora um surto racionalista que vai fazer questionamentos de verdades multisseculares. Um período, século XVIII, o século que está inserido o nosso colega arcadismo, é justamente conhecido como o século das luzes. Mas por que é conhecido por isso, né? Por que século das luzes? Foi justamente nesse período em que se deu o chamado iluminismo. Vamos a um conceito de iluminismo que diz assim: o iluminismo, também conhecido como século das luzes e ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. Temos alguns nomes aí: Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Essas ideias iluministas, elas questionavam principalmente a validade da autoridade do poder centralizado na mão de um déspota. Por que então? Quem deu a eles essa autoridade? De onde vem a origem dos seus poderes?
Nós temos, então, uma fórmula perigosa num dos centros culturais do planeta, na França. Quando eu tenho uma massa empobrecida, quando as diferenças e distâncias sociais são muito grandes, as medidas de força e de exceção se fazem necessárias. Vai acontecer uma mistura de uma miséria muito grande, somada a um esclarecimento que criticava e questionava as autoridades vigentes. Essa mistura, esse amálgama de esclarecimento e miséria acabou culminando no que a gente pode chamar de um dos maiores eventos que a humanidade já presenciou e que reverberou durante muito tempo, a chamada Revolução Francesa. Nós teremos nesse intervalo de tempo a Revolução Francesa e no Brasil, no mesmo ano acontece a chamada Inconfidência Mineira. A Revolução Francesa, que sem dúvida, depois da invenção da roda e do domínio do fogo, foi um dos grandes feitos humanos, abalou as estruturas não só na França, mas abalou todos os tronos pelo mundo, né? Onde se questionou a autoridade e o poder, a validade, a legitimidade desse poder, né? Uma revolução burguesa interessante, a Revolução Francesa. É do nosso contexto e vai ser muito importante para que compreendamos o arcadismo no Brasil. Nós teremos aí uma imagem do Delacroix. Show de bola, né? Tá vendo essa imagem? A famosa imagem da liberdade, aí segurando a bandeira, vários corpos embaixo. A revolução foi necessária e para acontecer a revolução não se faz só com flores, né? Essa é a ideia da imagem aí de como a liberdade foi cara aos franceses, né? No mesmo ano, como já dissemos, a Inconfidência Mineira, no Brasil nós também tivemos uma tentativa frustrada, né, de declaração meio que da independência. Nós tivemos uma tentativa frustrada, a Inconfidência Mineira. Vários dos nossos poetas árcades terão participação nesse evento e é importante que saibamos como ele se deu para que compreendamos a produção desse período. Nós vamos ter, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, né? Esse espírito, né? Perceba que a liberdade vai ser justamente uma das bandeiras dessa estética. A liberdade. Se nós temos, então, a liberdade pautada por essa racionalidade, a arte sofre essa influência. Então, vamos ter que perceber que vai se dar aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, o novo centro econômico, né? Na administração pombalina. Isso vai ter até uma obra específica. A gente vai falar aqui de um livro conhecido nosso, que é o livro Uruguai, né? Vamos lá então. Na tela do Delacroix, essa ideia da liberdade, né? A Revolução Francesa que acabou com a morte do rei da época e de toda a família real e de todos os parentes até a quinta geração, a cena da guilhotina, altamente reproduzida pelo cinema e pelos livros de história, a tentativa de eliminação de uma ideia, eliminando pessoas, né? Eliminar a ideia da monarquia, eliminando os monarcas, né? Esse era dos ideais da Revolução Francesa, né? Eliminar o antigo regime, né? O ancien regime. Nós teremos, então, princípios como a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade, como bandeira principal desse movimento da que foi a Revolução Francesa. A ideia do arcadismo se pauta nas características que agora apontaremos. Vem comigo, vamos ler aqui algumas características do nosso arcadismo. Retomada de valores clássicos, daí o nome, neoclassicismo. Racionalidade, verso medida, métrica, dentro de um comedimento, de um enclausuramento sem excesso, sem exageros. Racionalismo, universalismo, objetividade. Dentro dessa estética nós teremos características que são diametralmente opostas à estética barroca. Formalismo, o culto da beleza, enquanto no barroco o belo estava associado ao feio, aqui o belo está associado ao bom, né? O belo está associado ao bom na estética. Simetria, equilíbrio, harmonia, tranquilidade, felicidade. Mitologia, uma escola pagã, a mitologia grega de grande influência nessa estética. Fingimento poético, aqui nós vamos falar, por exemplo, dos poetas que se imaginavam como pastores, homens simples e humildes. A simplicidade, a linguagem direta. Nós teremos, então, oposto à poesia do barroco, nós teremos uma linguagem quase sem figura de linguagem, quase sem recursos estilísticos. O pastoralismo, nosso poeta, por exemplo, vai se imaginar num lugar paradisíaco, né? Em contato com a natureza, um ambiente bucólico, aí, o pasto, né? Serão pessoas humildes, simples, do campo, né?
Teremos então o bucolismo, que é justamente essa paisagem, né? A natureza como cenário, uma vida muito mais harmônica, tranquila. E alguns dos princípios do arcadismo estão aqui. Por exemplo, como fugere urbem, a fuga da cidade. A cidade simbolizava a turbulência, a pressão, o complicado. Agora não. Se imaginar o eu lírico fora desse ambiente, agora a imaginação levava o homem para um ambiente mais tranquilo, ameno, né? Então a cidade representava a turbulência, então fora dela, fora da cidade, no campo. Aura mediocritas, uma vida simples, sem os excessos, sem o luxo, né? O barroco representava a ostentação, o arcadismo, pelo contrário, defende a vida simples. Carpe diem, aproveitar o tempo. Perceber que não existe algo depois daqui, numa visão meio que pagã, né? Aproveitar as coisas que a juventude e o momento lhe oferece, não se resguardar para depois daqui. Inutile truncati, quer dizer, cortar os excessos, né? O barroco tinha um excesso de pormenores e uma das características do arcadismo é justamente o contrário, né? Cortar o inútil ou desnecessário. Locus amenus, quer dizer local do prazer, local aprazível, da tranquilidade, da harmonia, do divertimento. E o uso de pseudônimos, o fingimento poético. Os poetas se imaginavam homens simples, humildes, pastores, né? Vendo então que o contexto histórico é um período de revolução e que o Brasil também vivia, semelhantemente à França, claro, uma colônia, nós tínhamos intelectuais ligados com esse movimento, ligados a esses ideais de liberdade. Acabou dando mal para muita gente. Cláudio acabou assassinado na cadeia, Tiradentes acabou enforcado e esquartejado, Tomás Antônio Gonzaga foi deportado para fora do Brasil, foi para a África. Mas a poesia dos poetas inconfidentes será o objeto da nossa próxima aula. Na aula de hoje, você viu que vai surgir uma estética agora na região sudeste do país, que vai viver o ciclo da mineração. Nós vamos perceber que é um período de revoluções pelo mundo e tentativas aqui no Brasil. Nós teremos também uma estética pautada por essas características, a racionalidade, o comedimento, o equilíbrio em oposição à estética anterior do barroco, que representava o antigo regime. Daí o arcadismo ser completamente contra. Na próxima aula, trabalharemos os principais nomes, autores e obras desse momento chamado arcadismo. Eu deixo você com um grande abraço. Eu acredito que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando. Sucesso, galera. Valeu!